Aldrovando Cantagalo veio ao mundo em virtude de um erro de gramática. Durante 60 anos de vida terrena, pererecou como um peru em cima da gramática e morreu, afinal, vítima de um novo erro de gramática. Mártir da gramática, fique esse documento da sua vida como pedra angular para uma futura e bem merecida canonização. Havia em Itaoca um pobre moço que definhava de tédio no fundo de um cartório. Escrevente, 23 anos, magro, ar um tanto palerma, ledor de versos lacrimogêneos e pai de uns acrósticos dados à luz no Itaoquense com bastante sucesso. Vivia em paz com as suas certidões quando o frechou venenosa seta de Cupido. Objeto amado, a filha mais moça do coronel Triburtino, o qual tinha duas, essa Laurinha, do escrevente, então nos 17, e a do Carmo, encalhe da família, vesga, madurota, histérica, manca da perna esquerda e um tanto aluada. Triburtino não era um homem de brincadeira. Esguelhara um vereador oposicionista em plena sessão da Câmara e desde então se transformou no tutu da terra. Toda a gente lhe tinha um vago medo, mas o amor, que é mais forte que a morte, não receia sobressenhos enfarruscados nem tufos de cabelos no nariz. Ousou o escrevente namorar-lhe a filha, apesar da distância hierárquica que os separava. Namoro à moda velha, já se vê, pois que nesse tempo não existia a gostosura dos cinemas. Encontros na igreja, a missa, troca de olhares, diálogos de flores. O que havia de inocente e puro. Depois, roupa nova, ponta de lenço de seda e entremostrar-se no bolsinho de cima e medição de passos na rua dela nos dias de folga. Depois, a serenata fatal à esquina com o acorda donzela. Sapecado a medo num velho pinho de empréstimo. Depois, bilhetinho perfumado. Aqui se estrepou. Escrever esse bilhetinho. Entretanto, apenas 4 palavras. Afora pontos exclamativos e reticências. Anjo adorado. Amo-lhe. Para abrir o jogo bastava esse movimento de peão. Ora, aconteceu que o pai do anjo apanhou o bilhetinho celestial e depois de 3 dias de sobressenho carregado, mandou chamá-lo à sua presença. Com disfarce de pretexto, para umas certidõezinhas, explicou. Apesar disso, o moço veio um tanto ressabiado, com a pulga atrás da orelha. Não lhe erravam os pressentimentos. Mas o pilhou portas a quem? O coronel trancou o escritório, fechou a carranca e disse: A família Triburtino de Mendonça é a mais honrada dessa terra, e eu, seu chefe natural, não permitirei nunca, nunca, ouviu, que contra ela se cometa o menor deslize. Parou, abriu uma gaveta, tirou de dentro o bilhetinho cor-de-rosa, desdobrou. É sua esta peça de flagrante delito? O escrevente, a tremer, balbuciou medrosa confirmação. Muito bem, continuou o coronel em tom mais sereno. Ama, então, minha filha e tem a audácia de o declarar. Pois agora, o escrevente, por instinto, ergueu o braço para defender a cabeça e relanceou os olhos para a rua, sondando uma retirada estratégica. É casar, concluiu de improviso o vingativo pai. O escrevente ressuscitou, abriu os olhos e a boca num pasmo. Depois, tornando a si, comoveu-se com lágrimas nos olhos, disse gaguejante: Beijo-lhe as mãos, coronel. Nunca imaginei tanta generosidade em peito humano. Agora vejo com que injustiça o julgam aí fora. Velhacamente, o velho cortou-lhe o fio das expansões. Nada de frases, moço. Vamos ao que serve. Declaro-o solenemente noivo de minha filha. E voltando-se para dentro, gritou: Do Carmo, vem abraçar o teu noivo! O escrevente piscou 6 vezes e, enchendo-se de coragem, corrigiu o erro. Laurinha, quero o coronel dizer. O velho fechou de novo a carranca. Sei onde trago o nariz, moço. Vassuncê mandou este bilhete a Laurinha dizendo que ama-lhe. Se amasse a ela, deveria dizer amo-te. Dizendo amo-lhe, declara que ama a uma terceira pessoa, a qual não pode ser senão a Maria do Carmo. Salvo se declara amor à minha mulher. Ó, coronel! Ou a preta Luzia, cozinheira, escolha.
O escrevente, vencido, derrubou a cabeça com uma lágrima a escorrer rumo à asa do nariz. Silenciaram ambos, em pausa de tragédia. Por fim, o coronel, batendo-lhe no ombro paternalmente, repetiu a boa lição da gramática matrimonial. Os pronomes, como sabe, são 3. Da primeira pessoa, quem fala, e neste caso, vassum se. Da segunda pessoa, quem fala, e neste caso, Laurinha. Da terceira pessoa, de quem se fala, e nesse caso, do Carmo. Minha mulher ou a preta. Escolha. Não havia fuga possível. O escrevente ergueu os olhos e viu do Carmo que entrava, muito lampeira da vida, torcendo acanhada a ponta do avental. Viu também, sobre a secretária, uma garrucha, com a espoleta nova ao alcance do maquiavélico pai. Submeteu-se e abraçou a Urucaca, enquanto o velho, estendendo as mãos, dizia teatralmente: Deus vos abençoe, meus filhos. No mês seguinte, e 11 meses depois, vagia nas mãos da parteira o futuro professor Aldrovando, o conspício sabedor de língua que durante 50 anos a fio coçaria na gramática a sua incurável sarna filológica. Até aos 10 anos não revelou ao Aldrovando pinta nenhuma. Menino vulgar, tossiu a coqueluche em tempo próprio. Teve o sarampo da praxe, mas a cachumba e a catapora. Mais tarde, no colégio, enquanto os outros enchiam as horas de estudo com invenções de matar o tempo, empalamento de moscas e amassamento das respectivas cabecinhas entre 2 folhas de papel, coisa de ver o desenho que saía. Aldrovando apalpava com erótica emoção a gramática de Augusto Freire da Silva. Era o latejar do furúnculo filológico que o determinaria na vida, para matá-lo, afinal. Deixemo-lo, porém, evoluir e tomemo-lo quando nos serve. Aos 40 anos, já a descer um morro, arcado ao peso da ciência e combalido de rins. Lá está ele, em seu gabinete de trabalho, fossando à luza de um lampião os pronomes de Filinto Elísio. Corcovado, magro, seco, ósculos de latão no nariz, careca, celibatário, impenitente. 10 horas de aulas por dia. 200.000 réis por mês e o rim volta e meia a fazer-se lembrado. Já leu tudo. Sua vida foi sempre o mesmo poento idílio, com as veneráveis costaneiras onde cabeceiam os clássicos lusitanos. Versou-os um por um com mão diurna e noturna. Sabe-os de cor, conhece-os pela morrinha, distingue pelo faro uma seca de Lucena de uma esfalfa de Rodrigues Lobo, digeriu todas as patranhas de Fernão Mendes Pinto, obstruiu-se da broa incrustada de Frade Pantaleão do Alvreiro. Na idade em que os rapazes correm atrás das raparigas, Aldrovando e escabichava a Belchiores na pista dos mais esquecidos mestres da boa arte de maçar. Nunca dormiu entre braços de mulher. A mulher e o amor, mundo, diabo e carne eram para ele os alfarrábios freiráticos do quientismo, em cuja soporosa verborréia espapassava os instintos lerdos, como porco em lameiro. Em certa época viveu 3 anos acampado em Vieira. Depois vagabundeou, como um Robinson, pelas florestas de Bernardes. Aldrovando nada sabia do mundo atual. Desprezava a natureza, negava o presente. Passarinho conhecia um só, o rouxinol de Bernardim Ribeiro. E se acaso o sabiá de Gonçalves Dias vinha citar pomos de Hespérides na laranjeira do seu quintal, Aldrovando esfogueteava-o com apóstrofes. Salta fora, regionalismo de má sonância. A língua lusa era-lhe um tabu sagrado, que atingira a perfeição com o Frei Luís de Souza. E daí para cá, salvo lucilações esporádicas, vinha chafurdando no igranzel barbaresco. A egrésia de hoje, declamava ele, está para a língua como o cadáver em putrefação está para o corpo vivo. E suspirava, conduído dos nossos destinos. Povo sem língua, não me sorriu o futuro de Vera Cruz. E não lhe objetassem que a língua é o organismo vivo e que a temos a evoluir na boca do povo. Língua? Chama você língua a garabulha, bordalenga, que estampam periódicos? Cá está um desses galicígrafos. Deletreemo-lo
ao acaso e, baixando as cangalhas, lia. Teve lugar ontem. É língua essa expurcícia negral? Ó, meu seráfico Frei Luís, como te conspurcam o divino idioma, esses sarrafais da moxinifada. No Trianon, por quê? Trianon? Por que este perene barbarizar com alienígenos arrevesos? Tão bem ficava a Benfica, ou, se quer em neologismo de bom cunho, o logratório. Tarelos é que são, tarelos! E suspirava deveras compungido. Inútil prosseguir. A folha inteira cacografa-se por esse teor. Aí, onde param as boas letras d'antanho, fez-se peru o nível cisne. Ninguém atende à lei suma. Horácio. Impera o desprimor e o mau gosto vige como suprema regra. A gálica intrugice é maré sem vazante. Quando penetro num livreiro, o coração se me confrange ante o pélago de óperas barbarescas que nos vertem cá, mercadores de má sorte. E é de notar, outro sim, que a elas se vão as preferências do vulgacho. Muito não faz que vi com esses olhos um gentil mancebo preferir uma sordice de oitavo mibelo, canhinho, numa dama de servir, creio, a... Adivinha o que, amigo? A carta de guia do meu divino Francisco Manuel. Mas a evolução. Basta. Conheço as sobejas, a escolástica da época, a evolução darwinica, os vocábulos macacos. Pintecofonemas que envolveram, perderam o pelo e se vestem hoje à moda da França. E se vestem hoje à moda de França, com um vidro no olho, por amor a Frei Luís, que ali daquela costaneira escandalizado nos ouve. Não remanche o amigo na esquipática sesiquipedalice. Um biógrafo ao molde clássico separaria a vida de Aldrovando em duas fases distintas. A estática, em que apenas acumulou ciência, e a dinâmica, em que, transfeito em apóstolo, veio a campo com todas as armas para contrabater o monstro da corrupção. Abriu campanha com um memorável ofício ao Congresso, pedindo leis repressivas contra os ácaros do idioma. Leis, senhores, leis de dracão, que digues sejam e fossados e alçares de granito prepostos à defensão do idioma, mister sendo a forca se restaure, que mais o baraço merece quem conspurca o sacro patrimônio da sã vernaculidade, que quem ao semelhante a vida tira, vede, senhores, os pronomes em que lazeira jazem. Os pronomes aí eram a tortura permanente do professor Aldrovando. Doía-lhe como uma punhalada vê-los por aí, pré ou pospostas contra grenas elementares do dizer castiço, e sua representação alargou-se nesse pormenor flagelante, concitando os pais da pátria à criação de um santo ofício gramatical. Os ignários congressistas, porém, tiraram-se da memória e grandemente piaram sobre Aldrovando as mais cruéis chalaças. Quer que instituamos patíbulo para os maus colocadores de pronomes. Isto seria autocondenar-nos à morte. Tinha graça. Também lhe foi a pele a imprensa com pilhérias soezes, e depois o público. Ninguém alcançara a nobreza do seu gesto, e Aldrovando, com a mortificação na alma, teve que mudar de rumo. Planeou recorrer ao púlpito dos jornais. Para isso Mister foi, antes de nada, vencer o seu velho engulho pelos galicígrafos de papel e graxa. Transigiu e breve, desses pulmões da pública opinião, apostrofou o país com o verbo tonante de Ezequiel. Encheu colunas e colunas de objurgatórias ultraviolentas, escritas no mais extremo vernáculo. Mas não foi entendido. Raro leitor metia os dentes naqueles intermináveis períodos engendrados à moda de Lucena, e ao cabo da aspérrima campanha viu que pregara em pleno deserto. Leram-no apenas a meia dúzia de aldrovandos que vegetam sempre em toda parte, como notas resinguentas da Sinfonia Universal. A massa dos leitores, entretanto, essa permaneceu alheia aos flamívomos pelouros da sua columbrina sem raia. E por fim os periódicos fecharam-lhe a porta no nariz, alegando falta de espaço e coisas. Espaço não há para as sãs ideias, objurgou o enxotado, mas sobeja e pressuposto para quanto recende a podriqueira.
Gomorra, Sodoma, fogos do céu virão um dia a limpar-vos a gafa, exclamou, profético, sacudindo a soleira da redação o pó das cambaias botinas de elástico. Tentou em seguida ação mais direta, abrindo consultório gramatical. Tem-nos os físicos, queria dizer médicos, os doutores em leis, os charlatões de toda a espécie. Abrace um para a medição da grande enferma, a língua. Gratuito, já se vê, que me não move amor de bens terrenos. Falhou a nova tentativa. Apenas moscas vagabundas vinham esvogear-se na salinha modesta do apóstolo. Criatura humana, nem uma só lá apareceu a fim de remendar-se filologicamente. Esse apóstolo é genial. Pode ter sido incidente, pode ter sido acidental. Mas a separação silábica está assim: após-tolo. Ele, todavia, não esmoreceu. Experimentemos outro processo mais suasório, e anunciou a montagem da agência de colocação de pronomes e reparos estilísticos. Quem tivesse um autógrafo a rever, um memorial a expungir de cinzas, um calhamaço a compor-se com os afeites do lídimo vernáculo, fosse lá quem, sem remuneração nenhuma, nele se faria obra limpa e escorreita. Era boa ideia, e logo vieram os primeiros originais necessitados de ortopédia, sonetos a consertar pés de verso, ofícios ao governo pedindo concessões, cartas de amor. Tais, porém, eram as reformas que nos doentes operava Aldrovando, que os autores não mais reconheciam suas próprias obras. Um dos clientes chegou a reclamar: professor, Vossa Senhoria enganou-se, pedi limpa de inchada nos pronomes, mas não que me traduzisse a memória em latim. Aldrovando impertigou-se: pois, amigo, errou de porta, seu caso é ali com o alveitar da esquina. Pouco durou a agência, morta a míngua de clientes. Teimava o povo em permanecer empadado no chafurdeiro da corrupção. O rosário de insucessos, entretanto, em vez de desalentar, exasperava o apóstolo. Hei de influir na minha época, aos tarelos hei de vencer, fogem-me a ferula os maraus de pau e corda, ir-lhe-ei em pós, filos eis pela gorja, salta rumor, e foi-lhes em pós, andou pelas ruas, examinando dísticos e tabuletas com vícios de língua. Descoberta a asnidade, ia ter com o proprietário, contra ele desfechando os melhores argumentos catequistas. Foi assim com o ferreiro da esquina, em cujo portão de tenda uma tabuleta ferra-se cavalos, escocinhava a santa gramática. Amigo, disse-lhe pachorrentamente, Aldrovando, natural a mim, me parece que erre. Alarve que se erram paredros esta época de ouro da corrupção. O ferreiro pôs de lado o malho e entreabriu a boca. Mas da boa sombra do teu focinho espero, continuou o apóstolo, que ouvidos me darás. Naquela tábua um dislate existe que seriamente a língua lusa ofende. Venho pedir-te, em nome do asseio gramatical, que os expunjas. Pontos de interrogação. Que reformes a tabuleta, digo. Reformar a tabuleta? Uma tabuleta nova, com a licença paga? Estarás acaso rachada? Fisicamente não, a racha é na sintaxe. Fogem ali os dizeres essa gramaticalidade. O honesto ferreiro não entendia nada de nada. Macacos me lambam se estou entendendo o que Vossa Senhoria diz. Digo que está a forma verbal com eiva grave. O ferrar-se tem que cair no plural, pois que a forma é passiva e o sujeito é cavalos. O ferreiro abriu o resto da boca. O sujeito sendo cavalos, continuou o mestre, a forma verbal é ferram-se. Ferram-se cavalos. Ah, respondeu o ferreiro, começo agora a compreender. Diz Vossa Senhoria que ferra-se cavalos é um solecismo horrendo, e o certo é ferram-se cavalos. Vossa Senhoria me perdoe, mas o sujeito que ferra os cavalos sou eu, e eu não sou plural. Aquele C da tabuleta refere-se cá a este seu criado. E é como quem diz, Serafim ferra cavalos. Ferra, Serafim, cavalos. Para economizar tinta e tábua, abreviaram o meu nome, e ficou como está. Ferra, Serafim, cavalos. Isso me explicou o pintor, e entendi-o muito bem. Aldrovando ergueu os olhos para o céu e suspirou.
Ferras, cavalos, e bem merecias que te fizessem eles o mesmo. Mas não discutamos. Ofereço-te 10.000 réis pela admissão de um M ali. Se vossa senhoria paga, bem empregado dinheiro. A tabuleta surgiu no dia seguinte de sole cismada, perfeitamente de acordo com as boas regras da gramática. Era a primeira vitória obtida e todas as tardes Aldrovando passava por lá para gozar-se dela. Por mal seu, porém, não durou muito o regalo. Coincidindo a entronização do M com maus negócios na oficina, o supersticioso ferreiro atribuiu à macaca a alteração dos dizeres e lá raspou o M do professor. A cara que Aldrovando fez quando no passeio desse dia deu com a vitória borrada. Entrou furioso pela oficina dentro e mascava uma apóstrofe de fulminar quando o ferreiro, às brutas, lhe barrou o passo. Chega de caraminholas! Ó barata tonta! Quem manda aqui no serviço e na língua sou eu, e é ir andando antes que eu o ferre com um bom par de ferros ingleses. O mártir da língua meteu a gramática entre as pernas e moscou-se. Sancta simplicitas! Ouviram-no murmurar na rua de rumo à casa, em busca das consolações seráficas de Frei Heitor Pinto. Chegado que foi ao gabinete de trabalho, caiu de borco sobre as costaneiras venerandas e não mais conteve as lágrimas. Chorou. O mundo estava perdido e os homens, sobre maus, eram impenitentes. Não havia desviá-lo do ruim caminho e ele, já velho, com o rim a resingar, não se sentia com forças para a continuação da guerra. Não hei de acabar, porém, antes de dar a prelo um grande livro, onde compendia muita ciência que hei acumulado. E Aldrovando empreendeu a realização de um vastíssimo programa de estudos filológicos. Encabeçaria a série um tratado sobre a colocação dos pronomes, ponto onde mais claudicava a gente de Gomorra. Fei-lo. E foi feliz nesse período da vida em que, alheio ao mundo todo, se entregou dia e noite à obra magnífica. Saiu o Trabuco volumoso, que daria 3 tomos de 500 páginas cada um, corpo miúdo. Que proventos não adviriam dali para a lusitanidade? Todos os casos resolvidos para sempre. Todos os homens de boa vontade salvos da gafaria. O ponto fraco do brasileiro, falar, resolvido de vez, maravilhosa coisa. Pronto o primeiro tomo, do pronome C, anunciou a obra pelos jornais, ficando à espera das chumas de editores que viriam disputá-la à sua porta. E por uns dias o apóstolo sonhou as delícias da estrondosa vitória literária, acrescida de gordos proventos pecuniários. Calculava em 80 contos o valor dos direitos autorais, que, generoso que era, cederia por 50. E 50 contos para um velho celibatário como ele, sem família nem vícios, tinha a significação de uma grande fortuna. Empatados em empréstimos hipotecários, sempre eram seus 500.000 réis por mês de renda, a pingarem pelo resto da vida na gavetinha, onde até então nunca entrara pelenga maior de 200. Servia, servia! E Aldrovando, contente, esfregava as mãos de ouvido alerta, preparando frases para receber o editor que vinha vindo. Que vinha vindo, mas não veio. Ai, as semanas se passaram sem que nenhum representante dessa miserável fauna de judeus surgisse a chatinar o maravilhoso livro. Não me vem a mim, salta rumor, pois me vou a eles. E saiu em via sacra a correr todos os editores da cidade. Má gente, nenhum lhe quis o livro sob condições nenhumas. Torciam o nariz dizendo, não é vendável. Ou, por que não faz antes uma cartilha infantil aprovada pelo governo? Aldrovando, com a morte na alma e o rim dia a dia mais derrancado, retesou-se nas últimas existências. Falaei imprimir a minha custa. Ah, amigos, aceito o cartel. Sei pelejar com todas as armas e irei até o fim. Boa fé. Para alugar era mister dinheiro e bem pouco do vilíssimo metal possuía na arca o alquebrado Aldrovando. Não importa, faria dinheiro. Venderia móveis, imitaria Bernardo de Palissy, não morreria sem ter o gosto de acaçapar Gomorra sob o peso da sua ciência impressa. Editaria ele mesmo por todos os volumes da obra salvadora. Disse e fez. Passou esse período de vida alternando revisão de provas com padecimentos renais. Venceu. O livro compôs-se, magnificamente revisto, primoroso na linguagem como não existia igual. Dedicou-o a Frei Luz de Souza, a memória daquele que me sabe as dores, o autor. Mas não quis o destino que o já trêmulo Aldrovando colhesse os frutos de sua obra.
Filho de um pronome impróprio, a má colocação de outro pronome lhe cortaria o fio da vida. Muito corretamente havia ele escrito na dedicatória: daquele que me sabe, e nem poderia escrever doutro modo um tão conspício colocador de pronomes. Maus fados intervieram, porém, até os fados conspiram contra a língua, e por artimanhas do diabo, que os rege, empastelou-se na oficina esta frase: vai o tipógrafo e recompõe-na a seu modo, daquele que sabe-me as dores. E assim saiu, nos milheiros de cópias da avultada edição. Mas não antecipemos. Pronta a obra e paga, ia Aldrovando recebê-la. Enfim, que glória! Construíra, finalmente, o pedestal de sua própria imortalidade ao lado direito dos sumos cultores da língua. A grande ideia do livro, exposta no capítulo 6, do método automático de bem colocar os pronomes, engenhosa aplicação de uma regra mirífica por meio da qual até os burros de carroça poderiam zurrar com gramática, operaria com o número 914 da sintaxe, limpando-a da avariose produzida pelo espiroqueta da pronominúria. A excelência dessa regra estava em possuir equivalentes químicos de uso na farmacopeia alopata, de modo que a um bom laboratório fácil lhe seria reduzi-la a ampolas para injeções hipodérmicas ou a pílulas, pós ou poções para uso interno. E quem se injetasse ou engolisse uma pílula do futuro pronominol cantagalo, curar-se-ia para sempre do vício, colocando os pronomes indistintivamente bem, tanto no falar como no escrever. Para algum caso de pronomorreia aguda, evidentemente incurável, haveria o recurso do pronominol número 2, onde entrava a estricina em dose suficiente para libertas o mundo do infame sujeito. Que glória! Aldrovando prelibava essas delícias todas quando lhe entrou, casa adentro, a primeira carroçada de livros. 2 brutamontes de mangas arregaçadas empilharam-nos pelos cantos, em rumas que lá se iam. E, concluído o serviço, um deles pediu: me dá um mata-bicho, patrão. Aldrovando severizou o semblante ao ouvir aquele me, tão fora dos mancais. E, tomando um exemplo da obra, ofertou-a ao doente. Toma lá, o mau bicho que tens no sangue morrerá assim às mãos deste vermífugo. Recomendo-te a leitura do capítulo 6. O carroceiro não se fez rogar, saiu com o livro, dizendo ao companheiro: isto no sebo sempre renderá 5 tostões. Já serve. Mal se sumiram, Aldrovando abancou-se à velha mesinha de trabalho e deu começo à tarefa de lançar dedicatórias num certo número de exemplares destinados à crítica. Abriu o primeiro e estava já a escrever o nome de Rui Barbosa, quando seus olhos deram com a horrenda cinca. Daquele que sabe-me as dores. Deus do céu, será possível? Era possível, era fato. Naquele, como em todos os exemplares da edição, lá estava, no hediondo relevo da dedicatória a Frei Luís de Souza, o horripilantíssimo que sabe-me. Aldrovando não murmurou palavra. De olhos muito abertos, no rosto de uma estranha marca de dor gramatical, ainda não descrita nos livros de patologia, permaneceu imóvel uns momentos. Depois empalideceu, levou as mãos ao abdômen e estorceu-se nas garras de repentina e violentíssima ânsia. Ergueu os olhos para Frei Luís de Souza e murmurou: Luís, Luís, lama sabachthani, e morreu. De que não sabemos, nem importa o acaso. O que importa é proclamarmos aos 4 ventos que com Aldrovando morreu o primeiro santo da gramática, o mártir número 1 da colocação dos pronomes. Paz à sua alma. Eu acho que esse conto, em alguns anos, não vai conseguir ser lido, senão por gente formada em letras. Mas, falando sério, é uma dedicatória a todos aqueles escritores, advogados, juízes que ainda insistem na verborragia, não é? Por que simplificar se podemos complicar?